O governo do presidente Lula apresentou hoje na reunião do Conselho Nacional de Previdência Social uma nova proposta para que o teto máximo dos juros aplicados por instituições financeiras que oferecem o crédito consignado aos beneficiários do INSS seja de 1,97% ao mês. A proposta foi apresentada pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, ao Conselho, que também contou com a participação de representantes das entidades sindicais e de aposentados e pensionistas. O cientista político Humberto Dantas fala sobre os impasses do governo Lula neste começo de gestão. Olá amigos, olá Ana. Ana, nitidamente todos os governos vivem de dilemas, de decisões, de impasses, de dificuldades, de questões relacionadas à necessidade de se esperar do tempo, dos outros atores políticos e etc, etc, etc. Esse é o universo da política, esse é o universo que quem gosta de política fica encantado, acha interessante, acha desafiador e etc. Bom, o começo do governo Lula, Ana, passa por impasses dos mais expressivos. Impasses relacionados à reorganização política do país. Não que ele estivesse desorganizado, isso aí, se a gente for dizer se estava ou não estava, vai cair nessa polarização extrema e nesses extremismos desnecessários. Mas de uma nova ordem, seja ela qual for. Então, quando Lula chega ao poder, tirando o Bolsonaro, vencendo o Bolsonaro, se reorganizam as forças políticas no país. E talvez o ambiente em que isso esteja mais evidente seja o Congresso Nacional. E aí existe um Arthur Lira, presidindo a Câmara dos Deputados, que conseguiu se reeleger com larga vantagem de votos, com muitos votos, se enfraquecendo desde dezembro. Perdeu o controle do orçamento secreto, que foi considerado inconstitucional no STF, né? Está diante das questões das tramitações das medidas provisórias, né? Se vê diante das questões relacionadas a uma série de situações ligadas a comissões permanentes versus grupos de trabalho na Câmara e coisas dessa natureza. Então é um gigante sendo reorganizado. Dentro do Senado não é diferente, né? Os senadores pressionaram o presidente Rodrigo Pacheco dizendo, olha, a situação na pandemia era uma, agora é outra, e você obviamente precisa tomar uma decisão, precisa tomar uma atitude relacionada ao fato de restabelecer a força do Senado na lógica da tramitação das medidas provisórias. E aí existe um embate. Esse embate segura a agenda do Palácio do Planalto no que diz respeito às ideias, às iniciativas na forma de medidas provisórias que foram mandadas para o Congresso Nacional e precisam ser deliberadas, decididas, definidas pelos parlamentares. Ao mesmo tempo, existe a questão dos juros, né? O Banco Central bate o pé e finca os juros em 13,75% ao ano e o Palácio do Planalto, o Poder Executivo e a base de sustentação de Lula dizem com esses juros não dá, é o maior juros do mundo, a gente não tem tanta inflação para juros desse tamanho, precisamos arrefecer e aí existe uma necessidade de se dar uma contraprova disso ou uma contrapartida a isso, que seria aprovando uma nova regra fiscal que a lei exige. É tudo complexo, mas percebe, Ana, volta no começo do nosso comentário, é tudo uma questão dos dilemas e do tempo. Vamos ver até onde vai. Avança, democracia, avança.